Saudações cósmicas, meus amigos, minhas amigas, pessoas novas que estão chegando para acompanhar agora este episódio, capítulo 8 do projeto Espírito Livre Terapia. E nesse capítulo 8, antes do próximo capítulo, do último capítulo, o 9º capítulo vai ser o último desta temporada, depois estamos já programando já os outros, a próxima temporada, a segunda temporada do podcast Espírito Livre. E este podcast é norteado pelas seguintes questões: escolhas e consequências e questões pendentes. Sobre as questões, o quão é sutil, quantas sutilezas há quando vamos falar de Deus, do amor, da vida, do universo. Há muitas sutilezas. As pessoas, no geral, querem chegar numa conclusão bem rapidamente. E não funciona assim. É necessário pensar e pensar. E por isso eu comecei a escrever para poder nortear a minha mente, nortear o meu conhecimento, a minha percepção. Porque é difícil, tem alguns temas, algumas questões que são reais, mas que é difícil da gente introjetar isso, sabe? Na hora que se lê, que se medita, que estamos meditando, que recebemos, que canalizamos informações do universo, todo mundo pode fazer isso. Na próxima temporada nós vamos falar sobre canalização e como você pode receber informações do universo. Não vamos falar sobre isso agora, porque estamos falando sobre o perigo das informações que se receba de espíritos que, na verdade, querem enganar, e existem esses espíritos. Vejam só, o mal não existe, o inferno não existe, o demônio não existe um ser criado por Deus para passar a eternidade fazendo mal para os outros e sofrendo no inferno. Não existe isso. Por isso tem um banco de dados de informações. Então, seguindo em frente, eu trouxe um trecho aqui do Allan Kardec, que está na 4ª edição francesa de A Gênese. Para aqueles que cumprem uma missão normal na Terra, há uma vantagem real para o seu progresso. No fato de retornarem ao mesmo meio para ali continuarem o que deixaram inacabado. Muitas vezes, na mesma família ou em contato com as mesmas pessoas, a fim de repararem o mal que tenham feito ou para ali sofrerem a pena de talião. A pena de talião é quem fere pela espada será ferido. Mas esta pena não compete a nós, outros humanos, encarnados na Terra, aplicar a pena. E daí muita gente acha que a justiça divina tarda, então ele vai lá e já cumpre ele a justiça divina, castigando o próximo. E como isso, Como arrogância, ignorância, prepotência do espírito que acredita que ele está fazendo justiça, condenando, torturando, matando o próximo, caluniando o próximo. Isso aí é terrível, tá? Quem faz isso, e todos nós já fizemos isso, Então, todas as vezes que praticamos isso, é inevitável que venhamos a sofrer a mesma pena, e aí que o Allan Kardec chama de a pena de talião. Também, os espíritos dizem o seguinte: os espíritos nos ensinam que a obra é coletiva, posto que tudo se relaciona na natureza do mais alto ao mais baixo, do átomo ao arcanjo. Não há razão para atribuirmos todos os méritos a uma única inteligência, visto que todos nós estamos incessantemente colaborando para o progresso geral. Aqueles que se iludem com a grandeza da matéria o fazem porque não combateram ainda as paixões que os aprisionam aos baixos prazeres. E então, antes de entrar nas questões kármicas, também tem as questões filosóficas aqui, que eu queria repassar. Então, Deus. Quando falo Deus, você que está ouvindo tem a sua percepção, a sua visão, o seu conhecimento de Deus. Então, quando eu falo Deus, você entende Deus como você conhece Deus, como você acredita que é Deus. Então, pode não ser o mesmo Deus. Isso cria algumas controvérsias e até, ainda bem, discussões, Eu acho muito bom quando algumas pessoas ouvem os episódios, os capítulos, e aí vêm me questionar sobre isso. Muita gente, ou a maioria de nós, estamos atrelados à visão de Deus do Antigo Testamento.
que é judaico, que era Jeová. Como eu digo, é muito perigoso até entrar nessas questões. Não porque eu tenha medo de tocar nelas, mas porque muita gente está atrelado a isso, a essa visão de Deus, do Senhor dos Exércitos, do Deus vingador, do Deus vingativo, né? Do Deus que mata, que manda matar, que faz estratégia de guerra para destruir outro povo. Então eu sempre me questiono, usando como um exemplo, né, se todo mundo é filho de Deus, os egípcios são filhos de quem? Então temos que entender que não todas, mas boa parte das histórias do Antigo Testamento são só histórias. Foram escritas pelos homens, ou alteradas. Coisas não foram escritas no dia que aconteceram, como um jornalismo hoje. E ainda assim a gente sabe que fake news aí bomba. E sempre foi assim, né? Sempre houve mentirosos na história da humanidade. E talvez nós mesmos tenhamos mentindo muito em outras vidas e nessa. Mas em outras vidas eu acho que era pior. Penso que era pior. Em outras vidas era pior ainda a forma que se mentia. Por que razão, né? Deus precisava mandar o anjo da morte. Não era Deus, né? Era Jeová. Jeová era um espírito poderosíssimo, mas não era Deus. Mandar matar os primogênitos do Egito, mas o objetivo de matar os primogênitos do Egito era matar o primogênito do faraó, endurecido, não poderia viver sem os seus escravos hebreus. Mas por que Deus faria isso? Se Deus é o ser todo-poderoso do universo, por que razão Deus mandou matar os filhos primogênitos dos egípcios? Precisava Deus desse artifício, mas nós não vamos tocar em todas essas questões deste livro sagrado, porque há muitos livros sagrados, né? Então só fica essa questão do Deus que você acredita como é. Jesus, no Evangelho, que significa a boa nova, né? A nova boa notícia, a nova boa informação, a nova boa vida, diz que Deus é amor. Deus é amor. E então ficamos aí numa contradição entre quem era Jeová e o Deus que Jesus fala, que não me parece ser o mesmo Deus. Temos que ver quem é Deus. Deus, para mim, é o Criador do universo. E eu fico, quando eu li o Livro dos Espíritos, em 1992, o livro que eu ganhei da minha amiga, da minha super amiga Iusete, e eu tenho ele até hoje, viu, Iusete? Está ouvindo também aqui o podcast, que muito me honra, e ela é minha consultora, né? E minha corretora também. Se eu vacilo aqui nas verdades aqui, ela com certeza vai me chamar a atenção. E sempre envio para ela assim com um pouco de receio. Meu Deus, será que eu não falei bobagem aí? Então a gente vai discutindo, ela vai também me orientando. Muito obrigado. O livro eu tenho até hoje, né? O Livro dos Espíritos eu tenho até hoje, assim como tem também a Bíblia Sagrada, a primeira Bíblia Sagrada que eu ganhei por fazer uma redação muito bem feita na catequese católica. Quando eu tinha 12 anos, eu tenho ela até hoje. Eu tenho um grande respeito pelos livros sagrados. Digo isso não para qualquer outra coisa, a não ser para mostrar que eu não sou contra a Bíblia. Estou dizendo que a Bíblia é errada. Estou dizendo que os homens interferem como podem nas histórias da humanidade e que as histórias foram escritas muito depois dos acontecimentos. Então, quando Moisés auxiliou na retirada dos hebreus escravizados no Egito, não vagou 40 anos pelo deserto. Vagar é uma palavra, é um verbo que tem que ser definido, porque sabe-se hoje que a pessoa tem que ser muito esperta, conhecer muitas estrelas, o universo, o céu, né, para poder perambular ali pelo exército 40 anos, porque se ele fosse sempre reto, sempre em frente, ele ia parar em outro lado. Então, sabendo da história como é, o povo hebreu saiu do Egito, mas não tinha um lugar para eles, não tinha uma terra. E naquela época, todo mundo tinha povoados, em todo mundo era lugar, e havia uma confusão terrível. Até eles conseguirem encontrar um lugar que não era ocupado por ninguém, em que eles pudessem viver ali sem se incomodar. Ainda assim, se incomodavam muito. Essas coisas foram retiradas da história quando foram contadas. Então, Moisés morreu, não se sabe se morreu ou se foi abduzido pelos anjos de Jeová, não se sabe, né? Nunca se achou um túmulo. O que aconteceu com o corpo de Moisés, ou com ele mesmo. Então, muito tempo depois que essa história foi contada, e as pessoas daí contam, quem conta um conto aumenta um ponto, já se dizia uma vez. Então, Deus é amor, e me recuso a acreditar nesse Deus que manda destruir Jericó e matar todos os seres, todas as pessoas, inclusive as galinhas, né?
e aconselha, ou ordena que o exército saia de Jericó e bata com os pés no chão para que nem a poeira de Jericó venha nas sandálias dos soldados. Então temos que pensar que esse Deus é um Deus que era o Deus criado pelos homens, né? Um Deus vingativo, um Deus do exército, um Deus que mandava matar, mandava destruir. Eu acho que ai. Não é o Deus de Jesus. Jesus fala que Deus é amor, que Deus é compaixão, que nenhuma ovelha vai se perder e que Deus procura por aqueles que o amam em espírito e verdade. Então, espírito e verdade. O que Jesus quis dizer com isso também vamos deixar para a próxima. Então temos que ver, quando eu falo de Deus, eu falo que Deus é o princípio inteligente de todas as coisas. Nada há, nada existe que não tenha sido criado por Deus. Isto posto, a próxima questão é a questão do propósito, que incomodou muita gente. Então não tem um propósito, então nós estamos aqui para nada. Para nada. Quando eu cheguei nesse ponto das minhas pesquisas, eu senti também esse vazio, mas esse vazio, gente, não é um vazio, uma coisa ruim. Esse vazio é a força, a energia criadora que pode fazer você criar você mesmo a partir desse vazio, que eu chamei de Marco Zero. Marco Zero porque acabamos com toda esta parafernália de ideologias que colocaram na nossa cabeça. Não vamos culpar ninguém, porque quem fez isso também acreditava no que estava sendo dito. Nos livramos disso tudo e ficamos nos sentindo soltos no cosmo. Não há um propósito. Nada impede que você crie o seu propósito. Ah, mas então por que tem que pagar? Tem karma? Então, tem. Não é um propósito, mas o mal que você tenha feito a outrem, que você prejudicou outra pessoa, isso você vai ter que resolver. Você pode evoluir, se desenvolver, virar um ser de luz, mas não vai poder sair daqui no momento de dizer, mas agora eu já estou pronto, posso ir para outro planeta, posso ir para outra dimensão superior, para a quarta dimensão. As pessoas querem ir para a quarta dimensão, para a quinta dimensão. Os espíritas católicos, né, querem ir para uma vez eles queriam ir para o paraíso, agora eles querem ir para o nosso lar. Criaram as cidades espirituais e criaram o nosso lar, né? Eu quero ir para o nosso lar. Outros querem ir para a quinta dimensão. Que pressa, né? Que pressa. Não entende ainda, nem entende Deus ainda, nem entende como é que o universo foi criado, já quer ir para a quinta dimensão. E tem gente que acha que já evoluiu, gente que acha que já é o iluminado. E pode ser, e alguns têm uma missão, podemos ter uma missão. Como é a missão? Nós reencarnamos, nascemos, morremos, até que de repente paramos de simplesmente querer nascer para viver na Terra. Não, agora eu quero nascer de novo, quero voltar para a Terra e quero resolver os problemas, porque se eu não resolver os meus problemas que eu criei, ninguém vai resolvê-los por mim. Que tem gente que diz, eu esqueci o passado não me importa mais. A questão é, o passado esqueceu você? Você prejudicou, roubou, assassinou, caluniou uma vida passada, na outra. E agora você diz, eu não sou mais assim, estou livre do meu passado. Então você ainda não evoluiu, porque se você evoluiu, você diz, eu fiz isso, errei feio. Então agora eu criei um propósito para mim. Ir lá resolver o meu problema, ir lá consertar a minha bagunça, ir lá ressarcir o que eu prejudiquei, ressarcir o que eu roubei dos outros. E há muitas formas de roubo, não é só pegar a sua carteira e sair correndo. O tempo também pode ser roubado. As pessoas podem roubar o seu tempo e você pode roubar o tempo de outras pessoas. Apesar do tempo ser eterno, da vida ser eterna, esse tempo roubado é um tempo que jamais será recuperado. Mas se você prejudicou a ascensão, a evolução de outro espírito, você vai ter que ir lá e dar-lhe a mão. Então você pode ser muito iluminado, mas se você achar que, vou ter que voltar lá no meio daquela gente ignorante, nossa, então você não evoluiu. E nós temos, usando Jesus como exemplo, que acredito, que é o maior espírito de maior evolução, inimaginável para nós humanos, e ele veio aqui e, segundo o Evangelho, ainda tinha de vez em quando ele se irritava. Até quando vou ter que suportar essa gente ignorante? E ele chegou a dizer isso, que os estudiosos, os teólogos, eles querem defender Jesus, eles estão engraçados, até bonitinho, né? Querem defender Deus também. Então eles chamam as 7 iras divinas. Então Jesus se indignou-se por 7 vezes, segundo eles, e eles chamam isso de ira divina. Mas assim, veio, está aí, e nós também. Não precisamos, para falar de amor, de Deus, de espiritualidade, de ação e reação, causa e efeito, precisamos
Do que para falar sobre isso? Precisamos ter consciência. Ou você vai esperar ser um ser iluminado para depois começar a falar de Deus? Você não se acha digno para falar de Deus? Comece a falar de Deus, que a sua dignidade será restaurada. Porque todos nós erramos. Não foi só você, eu também, e o outro também. E todos nós, todo mundo que está aqui na Terra, está aqui para aprender. A Terra é uma escola e um hospital. E também podemos dizer, algumas pessoas dizem, eu posso acrescentar aqui também, que é uma prisão. Muitos de nós estamos aqui para aprender, muitos de nós estamos aqui para nos curarmos da nossa própria doença, da nossa própria ignorância. A escola cura da ignorância, né? A terra hospital, a terra escola, a terra hospital, para curar os espíritos realmente doentes, e terra prisão, para manter aqui os espíritos raivosos, né, vingativos. Então nascem aqui também, e mesmo não nascendo aqui, estão presos, estamos presos aqui no planeta Terra. Esses espíritos não podem, nós todos não podemos sair do planeta Terra. O espírito não pode simplesmente sair voando, tem uma barreira ali que impede, uma barreira ao redor da Terra, né, junto com a gravidade da Terra, com a estratosfera da Terra, de onde os espíritos não podem sair, não podem passar. Mas há várias dimensões da Terra, na Terra mesmo há várias dimensões. Há dimensões desde mais escuras, densamente escuras, até as mais iluminadas, até onde é possível, né, ser iluminada aqui dentro da Terra mesmo. Eu não sei dizer quantas dimensões tem. Alguns falam 5, outros falam 9 dimensões dentro da Terra, 12 dimensões dentro da Terra. Eu acho que não é bem assim. Tipo o arco-íris, você não vê bem como muda a cor, quando vê já mudou. O arco-íris é só um exemplo, gente, pelo amor de Deus, né? A gente tem que ter cuidado ao usar um exemplo, porque daí, por nada, vai passando do vermelho, quando você vê já o laranja, se você olhar bem assim, é uma mescla. Então eu imagino que as dimensões sejam assim. Não é que terminou a escura, aqui começa a clara. Não, ela vai clara. É bem escura, densamente escura, que é a sombra da Terra mesmo, né? Uma dimensão que capta só, que é a sombra da Terra, e ela vai clareando até a iluminação. E não existe proibição. Você não é proibido de sair daqui para ali, da densa para iluminada, nem da iluminada para densa. Você pode transitar por todas, se quiser. Muita gente fica nas dimensões escuras, que o Espiritismo chama o Espiritismo. Tem que ver, o Espiritismo é uma coisa muito larga hoje em dia, a concepção, né? Mas o Livro dos Espíritos, a obra de Kardec, chama de regiões umbralinas, umbral, né? A parte mais escura da Terra e a parte mais iluminada. Então isso aí é assim porque todo o planeta tem isso, todo o planeta tem essas dimensões, assim como nós temos as nossas dimensões também. Tem o corpo, o espírito. Do corpo ao espírito há todo um processo tênue de corpo. Nós não vemos, mas se quisermos ver, poderemos. Então nós não precisamos ser um anjinho de altar, iluminadinho, uma asinha branca, para podermos começar a falar de amor, de Deus e de espiritualidade. Sou cobrado muito por isso, né? Muita gente me cobra, porque eu tenho a minha vida. Não é uma vida fácil, não é uma vida financeiramente. Sou uma pessoa pobre, não tenho nenhum problema com isso, resolvo meus problemas, estou bem resolvido com a vida que eu levo, mas comecei... Enfim, eu não quero ficar contando história minha. Então isso, temos que começar. De algum ponto temos que começar. Daí as pessoas não vão querer que você comece. Você começa a ser uma pessoa boa, começa a fazer, sei lá, caridade para alguém. Um exemplo. Alguém vai dizer, o que é? Agora está se achando o indivíduo bom? Agora você se acha que é uma boa pessoa e vai começar a fazer caridade para os outros? Acha que isso vai resolver o seu problema? Não resolve o seu, mas resolve o do outro. Vai começa assim. Você não pode resolver o seu problema, resolve o do outro. Ajuda quem está precisando de ajuda. Se você precisar de quem está precisando de ajuda, talvez a ajuda venha. Agora, se você for fazer o bem, mas faça mesmo assim, fazendo o bem. Porque se você fizer o bem virá para você, você já está negociando. Aí fica meio difícil, daí você desanima. Vai vir, mas você desanima porque demora. E você diz, eu faço bem, eu ajudo. O bem não retorna para mim. Talvez retorne, mas não do jeito que você pensa. Mas também quanto mal você fez. Agora nós temos uma tendência seríssima a nos achar grandes pessoas, que não merecemos o que está acontecendo conosco. E falamos muito sobre isso nos 7 capítulos anteriores. Quem está chegando agora, retorne. Para você também, que tem acompanhado isso, eu sugiro voltar lá. Primeiro é a apresentação da criação do universo, da criação do Espírito. E nós seguimos uma sequência de novo. Eu já disse isso antes, agora estou dizendo de novo. Então há uma sequência para chegarmos até o episódio 9. Tem toda uma sequência. Então, mesmo pecando, mesmo
pecando, mesmo errando, podemos continuar falando de amor, de Deus e de espiritualidade. É assim que nós vamos aumentar a nossa vibração. À medida que aumentamos a nossa vibração, nós também vamos deixando de cometer atos que possam criar reações e efeitos ruins para a nossa própria vida. Mas isso só é possível ajudando o próximo, gente, ajudando o próximo. É ali, não existe. Não adianta você ficar ajoelhado. Adianta, mas não é isso que vai resolver. Não adianta ficar rezando, não adianta ficar orando, não adianta ficar só querendo alcançar o seu eu superior. Se você não retornar isso em forma de ação, em fora da caridade, não tem solução. Fora da caridade, não tem solução. É através da ajuda do próximo. Mas não uma ajudinha. Chega agora no Natal, a pessoa quer fazer caridade. Faz, é bom, ótimo. Não estou criticando isso aí, acho que é bom, tem que começar de algum modo, entende? Então não podemos criticar quem no Natal faz caridade. Ótimo, ele pode ficar fazendo isso anos, décadas, séculos, até um dia ver que a caridade se faz dia por dia, hora por hora, minuto por minuto. É assim. Então você pode fazer todos os estudos, ser o maior especialista em qualquer coisa, nós, né? Se não praticarmos a caridade, que é auxiliar o próximo, amar o próximo como a si mesmo, fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo a nós fizesse, não fazer ao próximo aquilo que não gostaríamos que o próximo nos fizesse. Então tem que pôr mãos à obra. Estudar é necessário, é importante, indispensável. Meditar é importante, indispensável. Orar é importante, indispensável. Estar em contato com o divino. Estar em contato consciente, porque jamais deixamos de estar em contato com o divino, né? Nós estamos vivos e é a força divina que nos mantém vivos, nada mais. Não tem explicação outra que possa dizer por que a chama do Espírito jamais se apaga. Jamais se apaga porque Deus jorra infinitamente, incessantemente, constantemente, eternamente. Assim nós vamos aprendendo. E assim vamos superando a nossa condição humana como homem. Vamos para o supra-humano, o supra-homem, não o super-homem, o supra-homem. E temos que, como homem, entender toda essa questão animal. Lutamos para ter o que comer, lutamos para ter onde morar, lutamos para ter uma companheira, um companheiro de vida, né? Um marido, uma esposa. E às vezes nós temos que ultrapassar essas coisas, né? Não existe a minha esposa, não existe o meu marido, é meu, é meu. E isso nos cria problemas. Então nós temos problemas. Olha só, nós temos problemas. Né? Eu tenho problema. Esse é o meu problema. Só isso é problema meu, né? É dela. Né? Eu tenho um problema. Eu tenho uma doença, a minha doença, o meu problema. Então o problema só, tirando a parte da doença, que daí é uma questão realmente, quando a doença se instala, nós perdemos a nossa liberdade e temos que correr atrás da doença. A doença nos carrega para onde ela quer. Mas, tirando a parte da doença, eu tenho problema. Então, assim, você tem um problema, certo? Você tem duas coisas a fazer. Uma, resolver o problema. Chorar não adianta, reclamar não adianta, culpar os outros não adianta. Você tem um problema, ou o problema está com você, e você pode ficar com ele se quiser. Então você vai lá e resolve o problema. Não dá para resolver o problema, dissolva o problema. Deixe-o para trás. Mas não, a pessoa não resolve o problema, não dissolve o problema e fica com o problema. Então ela tem um problema. Agora ela tem um problema. Tem um problema porque ela não resolveu e não dissolveu. Não deixou para trás aquele problema. Ela tem um problema. O ser desperto, quando vamos para o supra-homem, o ser desperto, ele é desassediado, permanente, total, plenamente autoconsciente da sua qualidade de desperticidade. O ser desperto acusa imediatamente, em qualquer lugar, a qualquer hora, a presença de consciências assediadoras, ou lúcidas, calculistas e mal-intencionadas, ou inconscientes, e não se deixa envolver nem ficar perturbado pela atuação ou intrusão patológicas urdidas por elas. O ser desperto não é mais uma vítima de consciências perturbadoras. Ele as assiste, as ajuda, auxilia, com desenvoltura junto aos amparadores espirituais. O ser desperto passa a ser uma isca assistencial consciente entre os micro-universos conscienciais. Ou seja, o ser desperto ele acaba atraindo atenção, demasiada atenção, de seres que necessitam de ajuda. Quando esses seres que necessitam de ajuda
atacam o ser desperto, os amparadores vêm não auxiliar o ser desperto, vêm auxiliar os obsessores. Os seres despertos, em geral, é óbvio, estão sempre interessados em tudo o que fazem assistencialmente, não só os amparadores, mas também os orientadores evolutivos. Isso é uma forma de sabermos como está a nossa desperticidade. Quão desperto estamos? Eu vou depois colocar esse texto na página do Espírito Livre. Estamos criando um blog só para colocar os textos do podcast. E é isso. E para terminar, um teste. Vamos fazer um teste. Como está o seu desenvolvimento supra-humano? Como está o seu desenvolvimento ao supra-homem? E esse é um teste que eu fiz comigo mesmo, né? Aprendi comigo mesmo esse teste. Eu digo, ué, o que está acontecendo aqui? Você está andando por uma rua qualquer, andando numa calçada qualquer, num bairro qualquer, cheio de casas de todos os lados, uma atrás da outra, como são os bairros, né? Cheio de cerquinhas e tal. E quando você passa por uma determinada calçada, há cães no pátio, pro lado de dentro da cerca, há cães. E como é normal acontecer, eu acho errado, tem que educar o cão para não fazer isso. Foi uma coisa que eu sempre peguei com os cães que eu tive, agora estou sem cão, sem bicho nenhum, foi nunca fazer isso. Mas os cães fazem e acoam para você passando na calçada. Aquele algazarra que eles acoam, parece que com uma raiva, com um rancor, com uma vontade de arrancar a sua perna e sair correndo com ela. Como você se sente? Você sente aquela raiva também? Aquela raiva do cão atinge você, a vontade de você já tivesse um revólver, uma faca, um rojão, já jogava em cima daquele cão, já destroçava, dava um chute, um pontapé. A gente sente isso, né? Eu sentia isso, mas daí, estudando, analisando e meditando bastante, mas espera lá, eu quero ser tão centrado, né? Procurar dominar as minhas emoções, e simplesmente um cachorro acuando para a minha pessoa, do lado de dentro de uma cerca, enquanto eu passo na calçada, me tira completamente a paz, a tranquilidade. Eu fico com raiva do cão, um ser irracional que simplesmente está ali protegendo o seu provável território, e aquilo me tira completamente do meu centro, me deixa com raiva. A raiva vem porque está dentro de mim, eu estou cheio de raiva, mas se estamos nesse ponto, ainda não temos controle sobre as nossas emoções. Se você já fez isso, agora, a próxima vez que um cão vir acuar, perceba a sua raiva crescendo dentro de você e faça com que ela se dissipe. Não tente trazer ela de volta, entendeu? Não tente empurrar ela para dentro. Deixa ela desvanecer-se como fumaça de uma fogueira que desaparece no ar, se dissolve no ar. Ok? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Semana que vem, o último episódio, capítulo 9, último episódio, não tem título ainda. É isso. Muito obrigado. Namastê. O Deus em mim saúda o Deus em você. Mantenham-se protegidos e vamos, a partir de hoje, prestar atenção em todas as nossas emoções que nós temos durante todos os dias, a cada momento, né? Sempre que tiver uma emoção, você vai dizer, tive uma emoção. Foi uma euforia? Foi uma raiva? Tente definir. Muito obrigado.